Os Estados Unidos acabam de tomar uma decisão que pode mudar completamente a relação com o Brasil. O Donald Trump ele decidiu classificar o PCC e também o Comando Vermelho como organizações terroristas. Mas a pergunta é: isso é realmente sobre o combate ao crime ou nós estamos vendo o começo de algo muito maior? Porque quando os Estados Unidos chamam alguém de terrorista, as consequências não param nas palavras. Sanções, pressão internacional, interferência política, operações fora do país e até justificativas para ações diretas. E sabe o que é o mais impressionante? É que o Brasil não concorda com essa classificação e o governo brasileiro rejeitou oficialmente a decisão americana. Então agora existe um conflito silencioso acontecendo nos bastidores. E de um lado, a maior potência do planeta, do outro lado, a soberania brasileira. Mas afinal, o que muda na prática? Os Estados Unidos podem interferir no Brasil usando essa justificativa, porque essa decisão está simplesmente assustando diplomatas e especialistas e existe um risco real de o Brasil ele perder o controle sobre a própria narrativa de segurança pública. Hoje você vai entender tudo, porque essa história vai muito além do PCC e também do Comando Vermelho. Ela acaba envolvendo geopolítica, poder, influência internacional e, é claro, o futuro da soberania brasileira. E olha, quando você entender o que está acontecendo nos bastidores, você vai perceber que isso talvez seja apenas o começo. Já se inscreve no canal, deixa o like, porque isso ajuda muito o nosso canal. Agora, para você entender o tamanho dessa situação, nós precisamos voltar um pouquinho. Nos últimos anos, os Estados Unidos eles começaram a tratar as organizações criminosas latino-americanas como uma ameaça direta à segurança nacional americana, principalmente depois do aumento das crises migratórias, do tráfico internacional e também da pressão política interna lá nos Estados Unidos. Donald Trump sempre teve uma estratégia muito clara: transformar o combate ao crime internacional em uma pauta de segurança máxima. Foi assim com quartéis mexicanos, foi assim com grupos armados em outros países. Mas agora o alvo chegou no Brasil. E os Estados Unidos, eles estão afirmando que o PCC e também o Comando Vermelho, eles estão operando internacionalmente. Segundo autoridades americanas, essas facções movimentam o tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e também redes criminosas que ultrapassam as fronteiras brasileiras. Então, o governo Trump decidiu fazer algo extremamente pesado, que é classificá-las oficialmente como organizações terroristas. E aqui acaba começando o problema, porque o Brasil ele não considera PCC e Comando Vermelho grupos terroristas, e isso não é detalhe jurídico. Isso acaba mudando completamente a interpretação internacional sobre o país. O governo brasileiro está argumentando que essas facções são sim organizações criminosas. Violentas? Sim, são violentas. Perigosas? Sem dúvida, mas não terroristas, porque terrorismo, pela legislação brasileira, envolve motivação ideológica, política e até mesmo religiosa. E esse ponto é crucial, porque se os Estados Unidos conseguem impor internacionalmente a ideia de que facções brasileiras são terroristas, é claro que as consequências podem ultrapassar o combate ao crime. E é exatamente aí que os especialistas começaram a ficar preocupados, porque a pergunta deixou de ser apenas como combater o crime e passou a ser até onde uma potência estrangeira pode simplesmente interferir em outro país usando essa justificativa. Mas é claro que muita gente ouviu essa notícia e pensou assim, ó, tá, mas qual a diferença prática? A diferença, ela é muito grande, ela é gigantesca. Quando os Estados Unidos classificam um grupo como terrorista, eles ativam mecanismos internacionais extremamente agressivos: congelamento de bens, monitoramento global, pressão sobre os bancos, sanções financeiras, restrições diplomáticas, cooperação internacional forçada e o principal, os Estados Unidos passam a tratar o assunto como ameaça direta à segurança nacional americana. Agora pensa comigo, se amanhã o Washington disser que existe uma ameaça terrorista ligada ao Brasil,
Quem garante até onde isso pode ir? Porque, historicamente, os Estados Unidos já usaram o discurso de segurança internacional para ampliar influência em vários lugares do mundo. E isso começou a gerar, é claro, uma preocupação enorme no Brasil, especialmente entre os diplomatas e os especialistas em soberania nacional. Porque existe uma linha muito delicada aqui. Uma coisa é cooperação internacional, outra coisa completamente diferente é um país estrangeiro começar a enquadrar problemas internos brasileiros dentro da própria lógica militar e estratégica. Isso acaba abrindo precedentes perigosos. Mas olha, calma, porque o mais impressionante é que isso talvez não seja apenas uma questão de segurança pública. Existe também, é claro, um jogo político gigantesco que está acontecendo por trás dessa decisão. Pouca gente percebeu, mas essa decisão também tem um peso político enorme, principalmente porque segurança pública virou uma das pautas mais fortes da direita internacional. Donald Trump, ele construiu boa parte da própria imagem política em cima do discurso de combate duro ao crime. E quando ele classifica as facções brasileiras como terroristas, ele também envia uma mensagem política, uma mensagem de força, uma mensagem de autoridade, né, de liderança internacional. Mas o problema é que isso acaba colocando o Brasil numa posição extremamente delicada, porque o país ele passa a ser associado internacionalmente ao debate sobre terrorismo. E isso pode, é claro, gerar impactos econômicos e também diplomáticos reais. Investidores internacionais observam esse tipo de classificação. Bancos observam, agências internacionais observam, mercados observam. Agora, imagine o impacto disso na imagem do Brasil lá fora. E existe outro detalhe importante: o governo brasileiro entende que aceitar essa classificação significaria abrir espaço para interferências futuras. Por isso a reação ela foi imediata. Brasília rejeitou oficialmente a narrativa americana e aqui aparece uma discussão muito maior. Quem tem autoridade para definir internacionalmente os problemas internos do Brasil? O próprio Brasil? Ou uma potência estrangeira? E é nesse ponto que o debate deixa de ser apenas criminal e, é claro, acaba virando um debate sobre soberania. Mas existe um detalhe nessa história que tornou tudo ainda mais explosivo politicamente. O nome do senador Flávio Bolsonaro apareceu, é claro, diretamente nas articulações que estão envolvendo essa classificação. Segundo reportagens internacionais, ele participou de reuniões nos Estados Unidos com aliados de Donald Trump e também, é claro, integrantes do governo americano defendendo uma postura mais dura contra o PCC e o Comando Vermelho. E é aqui que a situação muda completamente de dimensão. Porque agora nós não estamos falando mais apenas de uma decisão unilateral dos Estados Unidos, nós estamos falando da possibilidade de articulações políticas brasileiras ajudando a construir essa narrativa internacional. Então, isso abriu uma discussão extremamente delicada dentro do Brasil. Até onde vai a cooperação internacional? E onde começa a interferência externa? Porque, para muitos críticos, existe uma linha perigosa quando políticos brasileiros buscam apoio de uma potência estrangeira para enquadrar problemas internos do país dentro da lógica do terrorismo internacional. Então, a preocupação não é proteger criminosos, muito pelo contrário, o ponto central é outro. Quem deve decidir como o Brasil enfrenta seus próprios problemas? As instituições brasileiras ou os interesses estratégicos de outro país aí? E essa pergunta, ela ficou ainda mais forte porque a relação entre o bolsonarismo e o Donald Trump nunca foi apenas diplomática. Ela também, é claro, é ideológica. Os dois movimentos compartilham discursos parecidos sobre segurança pública, combate ao crime e também, é claro, usa de medidas mais duras de repressão. Então, quando o nome de Flávio Bolsonaro aparece nesse contexto, muita gente começou a enxergar essa classificação não apenas como uma decisão de segurança internacional, mas também, é claro,
como parte de um jogo político muito maior. E talvez seja exatamente aí que mora o verdadeiro perigo, porque quando disputas políticas internas começam a se misturar com interesses geopolíticos internacionais, a soberania nacional pode acabar entrando no centro de batalha. Mas é claro que existe uma preocupação ainda mais séria crescendo nos bastidores, que é o medo de que essa classificação abra espaço para pressões externas cada vez maiores sobre o Brasil. E agora nós chegamos na parte mais sensível de toda essa história, porque muitos especialistas começaram a fazer uma pergunta desconfortável. Essa classificação pode abrir caminho para algum tipo de intervenção futura? E aqui é importante deixar uma coisa clara: não significa necessariamente invasão militar, mas existem vários tipos de intervenção: pressão econômica, pressão diplomática, monitoramento internacional, influência sobre bancos, ações de inteligência, sanções. E é claro que tudo isso pode afetar diretamente o Brasil, principalmente porque hoje o sistema financeiro mundial ainda está girando muito em torno dos Estados Unidos. Então, quando Washington classifica alguém como terrorista, o efeito acaba ultrapassando as fronteiras americanas. Empresas ficam receosas, bancos aumentam controles, investidores reagem, mercados sentem. E existe um ponto ainda mais delicado historicamente: os Estados Unidos já utilizaram o combate ao narcotráfico como justificativa para ampliar a sua estratégia em países latino-americanos. Isso aconteceu em diferentes momentos da história da América Latina, por isso, tanta gente começou a enxergar essa decisão com muita preocupação. Porque o receio não é defender facção criminosa, muito pelo contrário, o ponto é outro. O ponto é o Brasil deve combater os seus próprios problemas sobre a sua própria autoridade, sem tutela externa, sem interferência estrangeira, sem que outro país determine internacionalmente como o Brasil deve ser tratado. Mas existe uma pergunta ainda muito mais importante: será que essa decisão realmente ajuda no combate ao crime ou ela vai criar um problema ainda maior? Essa talvez seja a pergunta mais importante de todo o debate, porque classificar um grupo como terrorista parece uma medida extremamente forte, mas na prática isso acaba enfraquecendo mesmo essas organizações, ou é mais uma medida simbólica e também política? Então, os especialistas eles estão divididos. Alguns defendem que a pressão internacional pode dificultar lavagem de dinheiro e operações financeiras. Outros estão afirmando que o impacto real no crime organizado pode ser limitado, porque facções criminosas sobrevivem justamente em ambiente de desigualdade, corrupção e também fragilidade estatal. Ou seja, o problema não desaparece apenas mudando um rótulo, e existe outro risco. Quando tudo vira terrorismo, o debate ele pode, é claro, perder racionalidade. Pode aumentar a militarização e pode aumentar tensões diplomáticas. Pode justificar medidas extremas e isso preocupa muita gente aqui no Brasil, porque segurança pública é um tema gravíssimo, mas soberania nacional também é. E muitos brasileiros enxergam essa decisão americana como uma tentativa de expandir sua influência política sobre a América Latina, principalmente em um momento em que o mundo está cada vez mais polarizado geopoliticamente. Estados Unidos, China, Rússia, disputa de influência, blocos econômicos, controle estratégico, tudo isso faz parte do cenário. E o Brasil, ele está no meio desse jogo. Então, nesse momento, o mundo diplomático está observando atentamente os próximos passos, porque essa decisão pode gerar desdobramentos muito maiores nos próximos meses. Os Estados Unidos provavelmente vão pressionar aliados internacionais, podem ampliar as investigações financeiras, podem aumentar o monitoramento sobre movimentações ligadas ao Brasil e, é claro, podem fortalecer a narrativa internacional de narcoterrorismo. E, enquanto isso, o governo brasileiro tenta defender uma posição muito clara. O Brasil, ele combate o crime organizado, mas não aceita interferência externa na definição dos seus problemas internos. E essa disputa ainda está muito longe do fim, porque segurança pública virou também, é claro, uma disputa geopolítica. E quando geopolítica entra em cena, quase nunca existe movimento inocente. E a verdadeira pergunta talvez seja:
até onde os Estados Unidos pretendem ir com essa estratégia, e no fim das contas, essa história não é apenas sobre PCC ou até mesmo Comando Vermelho, ela é sobre poder, sobre narrativa internacional, sobre influência e principalmente sobre soberania, porque combater o crime é obrigação de qualquer país, mas permitir que outra nação determine internacionalmente como o Brasil deve ser tratado, é claro que é uma discussão completamente diferente. Talvez seja exatamente por isso que essa decisão gerou tanto desconforto. Porque uma vez que um país estrangeiro começa a enquadrar problemas internos brasileiros como ameaças globais, é claro que a consequência pode ir muito além da segurança pública. Agora, o Brasil ele entra em um momento muito, mas muito delicado mesmo, de pressão internacional, disputa política e, é claro, tensão diplomática. E sabe o que é o mais importante? É que isso ainda está só começando, porque quando geopolítica, segurança e interesses internacionais acabam se misturando, o jogo fica muito maior do que ele parece. E talvez a pergunta que fique daqui para frente seja: o Brasil, ele conseguirá combater seus próprios problemas sem abrir espaço para interferência externa? Porque o mundo atual, quem controla a narrativa, muitas vezes acaba controlando o próprio jogo. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like, porque você ajuda muito o nosso canal quando você deixa o like. Inscreva-se no canal, ative as notificações. Toda vez que nós postarmos vídeo aqui no canal, o YouTube vai te enviar em primeira mão e assim você não perde nada do que está acontecendo aqui na política nacional no Brasil. Até o próximo vídeo.